Agora nós vamos entrar no capítulo da usurpação, do dano, da apropriação. De mais uma ou duas aulas a gente fecha patrimônio e aí toca para frente. Na aula de hoje nós temos um crime que teve também uma alteração. Essa alteração já não é tão recente igual foi o furto e o roubo, mas é um crime que foi alterado em dezembro, no dia 8 de dezembro, que é o crime de dano. O legislador em dezembro corrigiu aí uma falha que o crime de dano tinha. Ele poderia ter corrigido essa falha também no roubo e no furto, porque o roubo e o furto também tem aí um problema parecido. Mas infelizmente, né, não corrigiu. Vamos lá então. Pintou aqui. Vamos lá. Vamos começar a falar então aí do capítulo da usurpação. E o primeiro crime da usurpação aí é o artigo 161. Então, aula passada, 2 aulas atrás, na nossa primeira aula da turma nova aí, nós retomamos aí com a turma antiga os crimes contra o patrimônio por conta das alterações no roubo e no furto. Então, vimos na primeira aula o furto, segunda aula roubo, terceira aula as extorsões todas, extorsão mediante sequestro e extorsão indireta. E hoje vamos entrar aqui no capítulo da usurpação e depois do dano. E, se tudo der certo, vamos chegar nas apropriações. Bom, crime do artigo 161, alteração de limites. Está aí o artigo 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Para onde que vai esse crime aqui? Juizado especial criminal. Crime de menor potencial ofensivo. Na mesma pena incorre quem, ou seja, de 1 a 6 meses, desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias e, no esbulho possessório, invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. Parágrafo 2º, se o agente usa de violência, incorre também na pena esta combinada. Parágrafo 3º, se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Ação penal privada, né? Vamos lá. Quem é que pode praticar esse crime? Nós estamos falando aí de alguém que altera, né, que suprime ou desloca um tapume ou um sinal indicativo de divisa. Quem é que pode praticar esse crime aí? Só aquele vizinho que está do lado. O vizinho que está 2, 3 terrenos para lá, não tem como suprimir ou deslocar o tapume da minha propriedade, ou de onde eu estou, né? Então, quem é que pode praticar esse crime? Só o vizinho contigo, o vizinho do lado. Só esse vizinho é que pode suprimir ou deslocar o tapume, né? Alguém aqui já deve ter visto falar disso aqui, né? Talvez na zona urbana talvez não seja tão comum, mas na zona rural já foi muito comum isso aí, né? Aqui em Mato Grosso, então, você ia viajar 15 dias, quando você chegava, aquela cerca que passava do lado de cada árvore já está 30 metros do lado de lá da árvore. O cara arrancou e colocou para o lado de lá. Pode ser na zona rural ou na zona urbana, mas aqui na zona rural é mais comum agora. Por exemplo, aqui no Pirineu, nós temos uma região aqui no Pirineu que ficou só terrenos muitos anos, né? E aí aqui aconteceu de gente que estava lá no seu terreno, aí como passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém vinha, ele foi lá e jogou a cerca dele 1,5 metro para lá. Aí construiu a casa usando aquele 1,5 metro. Então, aqui nós estamos falando quem é que pode praticar esse crime. Alterar, suprimir ou deslocar o limite. Somente quem está do lado. Só o vizinho que a gente chama de vizinho contíguo. Esse vizinho contíguo, ele pode ser o dono do imóvel ou pode ser o mero possuidor.
Então não é só o proprietário do imóvel vizinho, é quem está no imóvel vizinho, seja o proprietário ou não. É quem está no imóvel vizinho. Quem que pode ser o sujeito passivo desse crime aqui? Quem que pode ser vítima? Mais uma vez, a vítima é o proprietário do imóvel, mas também pode ser o possuidor. Então, olha só, quem pode praticar esse crime? Tanto o proprietário quanto o possuidor de um terreno que invade o terreno do outro. E quem que pode ser vítima desse crime? Esse outro que tem o terreno invadido, sendo ele proprietário ou sendo mero possuidor. Não importa. O limite, se ele for suprimido ou deslocado, se o cara for dono da terra ou não for dono da terra, ele será vítima desse crime da mesma forma. Então, as condutas aqui, os verbos desse crime são suprimir ou deslocar. E aqui, esse crime, o elemento subjetivo, quando a gente fala de elemento subjetivo, nós estamos falando de dolo ou culpa. Esse crime aqui é um crime que exige um dolo com finalidade especial. Um dolo com a finalidade de se apropriar da coisa. Não é que ele suprimiu, não é que ele deslocou o tapume temporariamente. Ele deslocou com a finalidade de aumentar o terreno dele. Bom, está o terreno aqui do lado, ninguém vem ver, ninguém mora. Deixa eu chegar minha cerca para lá, porque eu quero ganhar 1,5 metro. Ele quer ser o dono, ele quer ser proprietário daquele terreno, daquela parte que ele invadiu, que ele deslocou, que ele suprimiu. E aqui, quando é que esse crime se consuma? É um crime material, no exato instante em que houver a supressão ou o deslocamento do tapume. Na hora que o cara arrancou daqui e colocou lá, já está consumado esse crime. Bom, nós vimos aí que ele tem duas figuras equiparadas, né? Nós falamos de deslocar ou suprimir tapume ou marca divisória, uma cerca, mas ele tem lá usurpação de águas. A água é bem imóvel. A gente já viu isso aí, quando a gente falou lá do furto, né? Espera aí, deixa eu só ver se tem um outro aqui. Aqui, beleza, esse aqui está melhor. Eu destrinchei melhor aqui. A água é um bem imóvel. A gente também costuma dizer que a água no rio, no mar, é um bem público, é de uso comum do povo. Mas aquela água que foi captada, que foi tratada, que foi canalizada, essa pode ser objeto de furto. Lembra que nós falamos isso lá no furto? Então, só estamos refrescando a memória. Agora, como é que a gente aplica esses conceitos nesse crime aqui? Que tipo de água que ele está falando que é crime você usurpar? É a água particular ou é a água pública? A particular ou a pública? Olha só, primeira observação aqui. Aqui precisa ser água corrente. Nesse crime aqui nós estamos falando de uma usurpação, mas aqui precisa ser água corrente. O parágrafo diz assim: desvia ou represa. Então aqui eu estou presumindo uma água que é corrente. Que eu desvio o curso ou seguro o curso. Então é uma interpretação do artigo. Se o artigo está dizendo desviar ou represar, ele está se referindo a que tipo de água? Uma água que é corrente. Beleza, o que mais? E aí, nós temos aqui que aquela pessoa que tem o curso desviado ou represado, ele será a vítima. Então, olha só, você tem um sítio na região que passa um rio, que passa um córrego. Aí o seu vizinho de cima, o vizinho de 10 alqueires de cima, de 20 quilômetros para cima, vai lá e desvia o curso do riacho. E ele agora não passa mais dentro da sua terra. Ou ele represa e o rio não chega mais na sua terra. Então ele está causando um prejuízo a você. Ele está usurpando uma água que até então
você usava. Essa água não era sua. Águas de rios e mares, bem público de uso comum do povo. Mas ele está usurpando, ele está fazendo para ele essa água. Mesmo quando ele desvia, ainda que não fique só para ele, ele traz prejuízo àquele que antes a água passava dentro da propriedade. Então, olha só. Nesse caso aqui, a água tem que ser corrente. E quem será a vítima? Aquele que tem o prejuízo. Agora, olha só. Se for água represada, como, por exemplo, um tanque para criação de peixes, ou para banho, vai configurar furto. Lembra que nós falamos que a água pode ser objeto de furto desde que ela seja captada. Captada, tratada para uma finalidade. No caso que a gente falou lá daqui da rua, é para a finalidade de fornecimento público, de venda aí, né? Mas no tanque de peixe e na recreação também não tem uma finalidade? Então, se o cara vai lá, desvia ou represa essa água, o crime dele será o crime de furto. A usurpação de águas exige que seja uma água corrente. E aí, com relação à água corrente, e aqui eu tenho talvez a pedra de toque da diferença entre o furto de água e a usurpação de águas, é porque na usurpação de águas, a água não tem um proprietário, ela só tem beneficiários. Ao passo que no furto, a água tem um proprietário. E onde está falando aqui que não é? No caso, tanque? Não. Tem que ser móvel aqui, ó. Tem que ser corrente. Para ser a usurpação de águas tem que ser corrente. O furto não. O furto não exige. Não, mas aí não é corrente. Do peixe no tanque não é corrente. Então, ele é imóvel. Não entendi. No caso, seria imóvel. Imóvel. Não. Aqui configura furto. A diferença é que o bem água, nesse caso aqui, como ele é um bem de uso comum do povo, você não pode dispor. Aqui, como é bem particular, você pode dispor. Então, se eu tenho poder de disposição, eu posso ir lá secar o tanque e não usar mais o tanque. Agora, eu posso ir lá e secar o rio? A questão aqui não é nem o conceito específico do tipo de bem. É a natureza desse tipo de bem. Aqui é a natureza pública, aqui é a natureza privada. Até porque para fazer um tanque de peixe, não necessariamente eu preciso usar um rio. Para fazer uma represa, uma piscina de banho, não necessariamente eu preciso usar água pública. Eu posso usar água privada, eu posso furar um poço artesiano, então não necessariamente eu usaria água do rio. É proibido desviar um pouco uma bica d'água para dentro da sua terra? Não é. O que você não pode é desviar e suprimir o curso do rio. Agora você tem lá uma nascente. A nascente nasce num morro, só que ela desce pela terra do vizinho. Você pode ir lá fazer uma bica, puxando um pouquinho daquela água para dentro da sua terra? Pode, você não vai estar usurpando a água. Agora, se você for lá, tirar da terra dele para colocar para a sua, aí você está usurpando a água. Só que que pena que é. De 1 a 6 meses. Será que o doutor Ivar já viu um caso desse aqui na prática, na delegacia? Os vizinhos resolvem tudo na bala antes lá, né? Vira homicídio, né? E o esbulho possessório. O esbulho possessório está aí também no parágrafo 2º, ou melhor, no caput inciso 2, né? Na mesma pena incorre quem invade com violência à pessoa ou grave ameaça, mediante o concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. Olha só, é uma elementar do crime que ele seja praticado com mais de 2 pessoas. Quantas pessoas eu preciso para praticar esse crime? No mínimo 3. Porque ele falou mais de 2. Cuidado com o texto da lei. Por isso que é importante você, que está estudando, estudar e ler o texto da lei. Nós viemos falando até agora, a aula passada eu ainda fiz bem aqui uma anotação sobre concurso de pessoas, né? E nós vimos lá que no furto, no roubo e na extorsão,
eles falam lá de concurso de 2 ou mais pessoas. 2 ou mais pessoas. Na extorsão só que fala um pouquinho diferente, né? Aqui ele não fala 2 ou mais pessoas. Aqui ele fala mais de 2 pessoas. Quando eu falo concurso de 2 ou mais pessoas, 2 bastam. Quando eu falo mais de 2 pessoas, eu preciso de no mínimo 3. Cuidado com a pegadinha aqui. Então é elementar do crime aqui. Que seja mais de 2 pessoas. E que o imóvel seja alheio. Por quê? Porque se eu sou o dono do imóvel e eu quero retomar aquele imóvel e uso a força para isso, me associo com outras pessoas, alguns capangas, para fazer isso, se eu não causar lesão corporal, se eu não matar ninguém, só agir com violência, eu estarei praticando exercício arbitrário das próprias razões. Então, olha só, se eu estou retomando a minha propriedade mediante o uso da força ou grave ameaça, o crime, eu estarei cometendo o crime de esbulho, ou melhor, de exercício arbitrário das próprias razões. Agora, aquele cara que esbulha a posse usando violência com mais de 2 pessoas, ele pratica o crime de esbulho possessório. Se eu sou o dono e faço isso, eu não estou praticando esbulho possessório. Exercício arbitrário das próprias razões. Agora, se eu não sou o dono e faço isso, o crime é esbulho possessório. Qual que será a pena para exercício arbitrário das próprias razões? Não lembro também não. Alguém olha no Google aí. Exercício arbitrário das próprias razões. Qual é a pena? Dá uma olhada aí e me fala. Vamos fazer uma comparação. O que é pior? Eu retomar o meu ou eu tomar o do outro? Bom, 2 observações importantes sobre o esbulho possessório. Olha só, cuidado com essa informação aqui. Por quê? Quanto? 6 meses a 2 anos. Então, é pior você retomar o que é seu do que você tomar o do outro. Você está vendo como que é louco o negócio da nossa legislação? 6 meses a 1 ano. Se eu retomar o que é meu usando a força, de 6 meses a 1 ano. Agora, se eu for lá, invadir o que é do outro e tomar para mim, de 1 a 6 meses. Do outro. O outro é de 6 meses a 1 ano. A 2 anos? 2 anos? Piorou então. 6 a 2. Exercício arbitrário das próprias razões, 6 meses a 2 anos. Então, se o dono vai retomar o que é dele, ele corre o risco de pegar de 6 meses a 2 anos. Agora, se você vai pegar o que é do outro, de 1 a 6 meses. O Brasil tem dessas, né? Quando a gente for falar dos crimes contra a administração pública, por exemplo, nós vamos fazer uma diferenciação entre a concussão e a corrupção passiva. E aí nós vamos ver que a diferença entre concussão e corrupção passiva é que na corrupção passiva o verbo é solicitar e no outro o verbo é exigir. Qual que é pior? Exigir ou solicitar? Exigir. Funcionário público exige, mas a pena do exigir é menor do que a solicitar. Vamos voltar ao ritmo? Será que vai rolar uma música aí hoje? Tá sem bateria aqui, eu acho, hein? Aguarda 1 hora. Vou dar um tempo para ele. Agora não. Então, olha só. Primeira observação aqui. Se o terreno invadido, se o terreno aí que eu vou esbulhar, ele for uma unidade residencial construída pelo sistema de habitação, por exemplo, aquelas casinhas, aqueles predinhos, que tinha lá um cadastro, que estava para atender uma população carente. Se for uma unidade dessas aí, ou
ou várias unidades dessas aí, eu tenho um crime específico. O cara não responde pelo esbulho possessório. Ele responde pelo crime específico, que está aí no artigo 9º da Lei 5741. A pena é detenção de 6 meses a... Pagou aqui, né? 6 meses... E nem aqui não tem também. Furou hoje aí. Eu tenho que acrescentar aqui. Já vou até botar aqui para corrigir lá para vocês. Quantos anos? Tá, aqui tá. 3 anos. É que tá comendo um pedaço aqui do meu negócio. 6 meses a 3 anos. Então, olha só. Se você retoma, se você pega o que é do outro simplesmente, pena de 1 a 6 meses. Se você retoma o que é seu, pena de 6 meses a 2 anos. Se você invade o que seria destinado à habitação popular, 6 meses a 3 anos. E, se for invasão de terras da União, Estado ou município, ainda que destinadas à reforma agrária, o crime não será também esbulho possessório. O crime será do artigo 20 da Lei 4947. Detenção de 6 meses a 3 anos também. Aqui não está, está comendo um pedacinho aqui. Aqui está em 3. 3 está aqui. 6 meses a 3 anos. Então, cuidado. Nós estamos falando do esbulho possessório, que não pode ser nem unidade residencial do sistema de habitação, e nem pode ser terra da União, Estado ou município. Se for um desses 4 aí, esquece o esbulho possessório. Se for terra pública da União, Estado ou município, esquece o esbulho possessório. Se for destinado à habitação popular, esquece o esbulho possessório. Olha só, aquelas invasões em São Paulo, os prédios lá que o pessoal toma conta, será que poderia ser enquadrado como esbulho possessório? Aquele que pegou fogo, por exemplo. Aquele prédio, salvo engano, era da Polícia Federal. Era prédio público da União. Não poderia configurar esbulho possessório, mas poderia configurar esse crime específico aqui. Agora, o problema, ele é muito mais social do que policial. Se fosse levar ferro e fogo, então bastava ir lá, prende todo mundo em flagrante, e eu vou levar para onde esse povo? Vamos para o presídio. Não, então melhor ficar lá, né? Eu acho que eles estariam melhores no presídio, né? Dependendo do presídio também, né? Lá no presídio, junto com o Cabral, lá estariam bem, sossegados, comendo camarão, assistindo televisão. Bom, o que a gente precisa também entender é que nesse crime do artigo 161, quando o cara age com violência, ou melhor, esse crime pode ser praticado com violência? Pode. Mas a violência, ela pode gerar um crime autônomo, ou seja, pode, na verdade, gerar concurso de crimes. Sempre que o crime tiver uma fórmula parecida com o parágrafo 2º aqui, o parágrafo 2º diz o seguinte: se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta combinada. Então, o cara, na hora de praticar lá o esbulho possessório, por exemplo, ele age com violência. Se essa violência gerar lesão corporal de natureza grave, por exemplo, na vítima, ele responderá por lesão corporal de natureza grave, em concurso de crimes. Que tipo de concurso de crime será? Concurso formal ou concurso material? 2 ações, 2 resultados. Concurso material, artigo 69. Se vocês não viram ainda, vão ver lá com o doutor Ivar. As penas são somadas. Então, sempre que o crime tiver a possibilidade de ser cometido com violência, mas tiver um parágrafo que fala que o uso da violência, se o cara usar a violência, ele responderá também pelas penas da violência, eu estou dizendo, ou melhor, o legislador está dizendo, que a violência não é necessariamente o meio de prática daquele crime. Pode ser ou não. Se o cara optar por usar violência, ele também estará sujeito às penas decorrentes dessa violência.
Nós temos alguns crimes em que é possível esse concurso de crimes. E por fim aí, né? A ação penal. Se a propriedade é particular e não houver violência, a ação será penal privada. Tá lá no parágrafo 2º, né? 3º, se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Nós estamos falando então de ação penal privada. Cuidado então com essas observações, tá? Precisa ser água corrente. Se for água represada para uso tanto recreativo quanto produtivo, o crime será furto. E aqui, se for imóvel de habitação popular ou imóvel da União, Estado ou município, não será esbulho possessório. Serão 2 crimes autônomos. Vamos lá. Alteração ou supressão de marcas de animais. Artigo 162 do Código Penal. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca ou sinal indicativo de propriedade. Detenção de 6 meses a 3 anos. Vocês conseguem enxergar uma distorção entre 161 e 162? O que é que eu estou protegendo no 161, que nós acabamos de ler? A propriedade particular, a moradia. A pena lá é de 1 a 6 meses. O que é que esse crime aqui está protegendo? Gado. Aí a pena é de 6 meses a 3 anos. Sabe por que isso acontece? Por causa da bancada da botina. A bancada da botina é que legisla essas coisas. O gado deles vale mais do que a sua casa. E vale mesmo, né? Na verdade, né? Se eu pegar uma novilha vaguio, dá para comprar uns 2 apartamentos. É uma novilha inteira, só o quilo da novilha é quase R$700. O quilo da carne vaguio. Então, detenção de 6 meses a 3 anos. Sujeito ativo. Quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Sujeito passivo. O proprietário do animal marcado. Olha só, as condutas aqui são suprimir ou alterar. Isso quer dizer o seguinte: se eu marcar um animal desmarcado, eu não estarei praticando esse crime. O legislador deu um escorregão aqui, né? Então, olha só, se o gado já tinha uma marca, eu vou lá e dou um jeito de suprimir essa marca. Ou eu vou lá e mudo essa marca. Aí nós estamos falando do artigo 162. Agora, se o bicho não estava marcado, e eu vou lá e faço uma marca, a minha marca, ao invés da do dono do gado, eu não pratico esse crime. Bom, se eu pegar ele e levar para minha terra, eu estarei praticando o abigeato. Mas se eu marcar com a minha marca, não estarei praticando esse crime. Então, olha só. Suprimir é extinguir, desaparecer, ocultar. E alterar é modificar ou transformar. Se o legislador só deu esses 2 verbos, ele se esqueceu do marcar animal desmarcado. Então, uma falha legislativa aqui. Elemento subjetivo. Esse crime aqui é sempre doloso. Se eu, por engano, fizer isso aqui, por culpa, não respondo por nada. Consumação e tentativa. Quando é que ele se consuma esse crime? Quando houver a efetiva supressão ou alteração. Estamos falando de crime material. Agora, se eu alterar, suprimir e depois levar para minha fazenda, fala, não, é meu aqui, está a minha marca. O meu crime não será esse. O meu crime será furto qualificado, abigeato. Artigo 155, parágrafo 6º. Esse crime aqui vai estar absorvido pelo crime maior. O furto é maior do que esse. Então, se eu suprimir ou alterei a marca para ficar com ele para mim, na verdade o que eu queria era furtar. Se eu furtei,
o crime vai ser 155, não vai ser esse aqui. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia do estado de Mato Grosso. Aprovado em 11 concursos públicos, 11. Você que gostou do nosso vídeo, acabou de ver o nosso vídeo, se gostou, dê um like, inscreva no canal e acione a notificação do YouTube no seu celular para você receber as novas aulas gratuitas que a gente vai postar aqui no nosso canal, tá bom? E se você quiser ver essa aula completa, entre no site hipoconcursos.com.br, que lá você vai ver um mundo de aulas e de pacotes e de cursos que estão gravados, que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Nós te esperamos e se encontramos nas nossas aulas. Um grande abraço. Seja bem-vindo ao mundo hiponiano, Hipo Mais. Nós e com você, todo mundo junto até a sua aprovação. Até mais.